Tô super animada com a nossa live de hoje, porque quem nunca teve um conflitinho para resolver na sua vida? Eu tenho conflitos todos os dias, praticamente, para resolver. Quem é RH que nunca tem um conflito para resolver? Se tiver um RH aqui nesta live que não tem conflito para resolver, me manda aqui. Não, Ana, aqui na minha empresa não tem conflito para resolver, não. Tem muito conflito na vida de vocês, na empresa de vocês, ou a empresa de vocês é aquele tipo que foge dos conflitos? Isso é uma coisa que eu quero até conversar aqui com a Lu. O que é isso, né? O que será que é esse sintoma que eu vejo algumas empresas fugindo dos conflitos de qualquer jeito? E isso me incomoda um pouco também, sabe? Aquele tipo de profissional que evita o conflito, que joga o conflito lá para debaixo do pano e o negócio vai tomando uma proporção. Ó o Vitor falando, tem conflito um dia sim, o outro também. Gente, eu acho que se tem pessoas envolvidas, tem conflito. Por quê? Conflito em casa, conflito no namoro, casamento, conflito nas amizades e conflito na empresa, né? Então, por isso que eu considero que esse é o tema muito, muito, muito importante e que daria, eu acho que umas 10 lives pra gente conversar. A Ju também tá falando. Lido diariamente com conflitos. A Ju é RH também, né? Então, acho que tem umas áreas que particularmente mais conflitos ainda, né? O RH é uma área que intermedia aquilo que a diretoria quer com aquilo que o colaborador quer, né? O RH fica no meio. Da mesma forma que a liderança, né? A liderança também intermedia isso, as necessidades da empresa com as necessidades do colaborador. Então a gente precisa saber mediar tudo isso, tratar tudo isso. Olá! Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Que alegria. Tudo bem com você? Tudo ótimo. E com você? Nesse dia da mulher, tô esquecendo que hoje é dia da mulher, de falar parabéns para as mulheres que estão aqui com a gente. Tava esquecendo já isso. É verdade, né? Parabéns a todas nós, todos os dias. Todos, né? Hoje de manhã eu falei assim, né? Engraçado, né? Hoje tanta gente lembra que a gente existe, começa a mandar florzinha, coraçãozinho, não sei o quê. Ah, não quero isso só hoje, não. Quero que lembre de mim todo dia, toda semana. Não quero só hoje, não. Dá para fazer uns combinados nesse sentido, hein, Ana? Ah lá, tá vendo? Ah lá, a pessoa já vai é ótima, gente, que ela dá dicas para todo tipo de relacionamento para que vive um conflito, né? Exato. Eu acho que é o objetivo. Vamos lá. Eu tenho cases, inclusive nisso, viu? Então, já vamos pensar para a gente contar aqui, compartilhar. Mas, ó, se apresenta para o pessoal saber quem é você, o que você faz, que acho que é super interessante saber um pouquinho da sua história. Legal, Ana. Para quem não me conhece, meu nome é Luciene Mello, sou mediadora de conflitos e venho atuando principalmente, eu posso falar hoje que 90% da minha atuação é no âmbito organizacional, tá? E venho apoiando empresas, líderes, para implementar novos desenhos de soluções de conflitos, novos aprendizados, né? Principalmente quando a gente pensa em gestão de conflitos, a hora que eu entrei, você estava falando sobre os conflitos, quem tem, qual é RH que não passa. Acho que a gente vai poder falar um pouquinho, né? Por que eu quis trazer da forma com a qual eu trouxe, de acordo com as minhas experiências, de acordo com as histórias que eu escuto, principalmente quando a gente pensa em conflitos em qualquer organização, de qualquer tamanho, porte, segmento, e eu peguei você falando que onde tem pessoas, tem treta. Isso aí. Exatamente. O diferencial é como nós vamos escolher resolver essas tretas. Exatamente. Esse vai ser o pulo do gato aí dentro da nossa conversa, tá? Eu venho do âmbito organizacional, empresarial, e quando eu fui para o direito, e eu percebi, né? E caiu a ficha de como a gente resolve conflito e quais as ferramentas que a gente tem disponível, e muitas vezes a gente não sabe, e aí eu resolvi atuar principalmente com muito foco em educação corporativa também, porque é uma mudança de cultura, né? E eu até queria perguntar para o pessoal que está aqui se o pessoal sabia que existia essa profissão, né? É uma profissão que é mediador de conflitos. Porque é o que a gente está falando, no dia a dia, a gente media conflitos, a gente administra conflitos, a gente entra em conflito.
Mas vocês sabiam que existe alguém que pode ajudar a gente no dia a dia, como um profissional, para mediar isso? Olha lá, o Vitor está falando que não sabia. E aí, depois, mais para frente, até daqui do nosso papo, eu queria até que a gente falasse quais os benefícios também da gente ter esse profissional do lado da gente, né, de bracinho dado. Porque eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que todo mundo tem que aprender algumas coisas para a sua vida, mas também existe a importância de ter um profissional como você do ladinho, assim. Eu esses dias estava conversando com a minha mãe está com um conflito aqui na rua dela, de vizinho. Aí eu falei, mãe, eu vou conversar com uma colega minha, que até vai fazer uma live comigo, eu vou pedir umas dicas para ela de como que você resolve o conflito com seu vizinho. Porque é isso, né? Como que você acha? A primeira pergunta que eu queria te fazer é, então, na minha vez eu tô certa. Então, eu estava falando, né? Sempre que tem pessoas, vai existir a possibilidade de ter um conflito. E muito porque as pessoas enxergam uma situação de maneira diferente, tem histórias diferentes, tem vieses diferentes, tem paradigmas diferentes. Então, isso tudo pode levar a um conflito. E aí, como que a gente faz para que esse conflito não vire briga? Olha que legal. Quando a gente pensa em conflitos, tá? A gente logo pensa ali num tanque de guerra, né? Como que a gente tem notícias, né? Atualmente ainda nessa forma, nesse método de resolução de conflitos. Então, quando a gente imagina um conflito, a gente logo vem o entendimento de choque, de embate, de briga, né? Já pensando numa escalada maior, no ápice. Conflito significa divergência de opiniões, divergência de objetivos, divergência de forças. Tem a ver, a sociedade está mudando muito rápido, então a forma de pensar, a nossa forma de pensar também muda. O que antigamente, tradicionalmente, a gente tinha a mentalidade de que, não, eu penso assim, eu sou assim. No entanto, essa mudança muito rápida do mundo contemporâneo, essa agilidade nos meios de comunicação, muita informação chegando, o que antes era tido como normal, hoje não é mais, a sociedade mudando muito rápido, a gente passa por essa mudança pessoal, mudança interpessoal, mudança organizacional, e a gente vai na mesma, vai resolvendo de maneira automática a questão dos conflitos. Acontece que se a gente for parar para pensar, o que eu como hoje não é a mesma coisa que eu comia antes. Eu gosto de trazer assim, até vou pedir, só para a gente alinhar alguns combinados. Às vezes as pessoas esperam que eu fale no âmbito legal, no âmbito jurídico. O que eu entendi enquanto mediadora, antes desse passo, a gente precisa falar como os conflitos se dão. Quais são as raízes dele? Por que que eles vão ganhando essa escalada ao ponto da gente chegar ao ponto legalista mesmo? O que eu gosto de trazer é que a mediação, para mim, hoje, ela vai além de uma técnica de mediar discussões, além de uma facilitação, e principalmente para operadores, né, do RH, trabalhar como uma nova cultura, uma nova não, uma reeducação cultural, uma atualização cultural. Né? Para mim faz muito mais sentido nesse momento. Tá? Então, eu quero alinhar, fazer esse ajuste aqui. O que acontece? Sim, só para. Eu acho que o pessoal que está aqui realmente espera que a gente fale dessa forma que você está trazendo, e não naquela questão da mediação, do conflito lá na Justiça do Trabalho, por exemplo. Não, eu acho que quem está aqui, acho que quer saber o antes disso mesmo. Ou nem sei se o ideal é a gente falar o antes disso, mas assim, o que para mim faz muito mais sentido, até para que a gente possa atuar em uma sessão de mediação, em uma sessão de negociação ganha-ganha, tá? Até para a gente estar presente, atuar enquanto RH, enquanto parte, enquanto advogado, enquanto preposto, eu preciso entender dessa dinâmica. E para entender essa dinâmica, porque senão eu vou para uma sessão de mediação, e isso acontece muito, querendo ganhar o outro. Então tá, vamos participar de uma mediação, então para a gente não brigar, você cede. E a mediação não está ligada a isso, tá? A mediação é uma facilitação de diálogo, tá? Se eu parto do princípio que, por que os conflitos eles estão muito mais dinâmicos? Primeiro, a gente precisa romper uma barreira, romper um paradigma de que a gente não fala de conflito para a gente não brigar. Não mexe com isso não, porque senão vai dar briga. Muito, vejo muito isso. Isso é o meio tradicional, da gente evitar o conflito.
No entanto, com essa agilidade do mundo, incerto, volátil, inseguro, toda essa dinâmica que a gente está passando agora, a gente precisa ter respostas muito mais rápidas do que antigamente. Se eu tenho isso no meu modus operandi, se eu tenho isso no meu, na minha mentalidade, eu consigo muito mais fácil participar de uma dinâmica dessa. Foi aí que eu tive a ideia, o propósito de entender a mediação, primeiro, como uma reeducação dentro da nossa cultura. E, como eu estava falando no comecinho, dessa agilidade toda, o conflito se dá porque a gente não renova os contratos. E eu não estou falando do contrato legalista, não. Tá? Eu estou falando do contrato do dia a dia. O que funcionava antes, com essa dinâmica toda, não funciona mais. Acontece que a gente não para falar sobre isso. E eu acho que tem envolvido nisso muita expectativa, não tem, Lu? Porque o outro cria uma expectativa, eu não alinho isso com ele, eu não combino, não faço combinado, que é esse contrato que você está falando, pronto, o caldo entorna. E tem a ver com os ruídos, né, da comunicação. Os ruídos funcionam assim. Para umas pessoas, a percepção o ponto de vista em relação àquela dinâmica é um. Para o outro, é outra coisa totalmente diferente. E o óbvio tem que ser dito e alinhado o tempo todo. Tá? Acontece que essas mudanças estão chegando no mundo organizacional de uma forma muito rápida, com novas funções, novos cargos, novos atores entrando dentro da dinâmica organizacional. É presidente, é diretor disso, é diretor daquilo, é CEO, é CFO. São várias coisas mudando. São softwares que renova toda hora, que você tenta e tudo isso vai caindo de paraquedas. E isso, na dinâmica, no dia a dia, vai mudando a dinâmica do trabalho e gerando novos conflitos. E quando eu falo novos atores entrando dentro das empresas, eu estou falando do crescimento dela também, né? E aí o que acontece? Se a cultura dessa empresa não está clara sobre a forma com a qual nós resolvemos problemas aqui dentro dessa empresa, como é que a gente resolve o problema aqui? Se isso não tem clareza dentro da cultura, à medida que novas pessoas vão entrando dentro da empresa, essa cultura ela vai sendo misturada. Dentro de uma empresa, possivelmente pode existir 20 culturas diferentes. São pessoas, e principalmente assim, diretores contratados de outro estado, que vem para um, que vem para o outro. Então, assim, é o que você falou no começo. É live para esse restinho de ano inteiro aí, para falar. Deixa eu recapitular umas coisas que você falou que eu fui anotando que eu achei fantástico. Uma coisa que você disse, que inclusive eu vi um post hoje sobre isso, é que o óbvio precisa ser dito, porque tem gente nova e coisas novas chegando o tempo inteiro. Gente, eu vi um post que falava exatamente isso hoje, e eu acho que a gente, nossa, fez muito sentido para mim você está repetindo exatamente isso. Então quer dizer que eu deveria realmente ouvir isso hoje. O óbvio tem que ser dito o tempo todo, porque tem gente e coisa nova chegando o tempo todo. E na minha realidade, eu vou falar assim, abrir meu coração aqui. Eu vejo muitas pessoas não querendo conversar, não querendo dialogar, porque elas falam, mas isso é óbvio, eu preciso falar. Outra coisa que você falou que eu anotei aqui, que eu também queria trazer uma luz, que é a história do ganha-ganha. De novo, eu vejo sempre um lado querendo ganhar do outro, né? Então é o líder querendo ganhar do liderado, ou é o liderado achando que eu sou espertinho e vou ganhar do líder, ou é o patrão querendo ganhar também ou é numa negociação contratual que está vendendo querendo ganhar do que está comprando, ou vice-versa. É sempre assim. Então acho que esse ponto do ganha-ganha, né, é importantíssimo. E aí eu acho que a gente tem que olhar, né, para a cultura. Então tem empresa que impera essa cultura de que um lado só tem que ganhar. E tem culturas também, agora que você falou da cultura, eu pensei, existe aquela empresa onde a cultura é a do esconder o problema e não ir para o conflito porque é a treta. Existe aquela empresa onde a cultura é eu mando e você obedece, né? E ninguém pode falar nada. Existe aquela empresa onde ganha quem grita mais alto. Então, tem tudo isso, né? O que a gente pensa assim, o que eu gosto da mediação, e para mim faz muito sentido hoje, é que não tem certo, não tem errado. Tem a ver com a forma com a qual cada um, dentro da sua experiência de vida, aprendeu a resolver conflitos. Tem pessoas, tem famílias que resolvem conflito conversando. Tem pessoas, tem famílias que não. Tem famílias que é evitando o conflito. Tá? O que eu gosto muito da mediação é que a mediação ela não olha para o passado. Ela não julga o passado. Dentro da mediação não existe julgamento. Não tem ideia boa, ideia ruim.
tem aquilo que eu escuto do outro, e é inteligente escutar do outro. Se eu escuto o outro falar o que faz sentido para ele, quais são as necessidades dele, quais são as opiniões dele, quais são os desejos dele, eu sei lidar com ele, porque eu já sei, eu dei espaço para que ele fale. Então eu falo que a escuta, ela não é romântica, ela é inteligente, tá? Outra coisa dentro da mediação, a gente não olha para o passado. A mediação também não julga o passado, tá? Porque a gente não muda, eu não mudo se eu falei algo errado e não percebi há 5 minutos atrás, né? O foco da mediação é o que a gente quer de hoje em diante. Passado, a gente ressignifica ele com novas formas. Outra coisa que a gente tem que pensar, as pessoas são muito. Hoje nós somos muito melhor informados. Nós temos a tecnologia à nossa disposição. Nós estamos vivendo a quarta revolução, que é a era do conhecimento. A maioria das pessoas, ainda que de uma forma superficial, ela chega sabendo um pouco mais do que ela sabia no passado, tá? O profissional de hoje ele é muito diferente do profissional do passado. O que acontece é que essas habilidades e competências também precisam ser renovadas. E junto delas, acompanhando essa dinâmica toda, a forma com a qual a gente resolve o problema. Se a gente for pensar na nossa cultura, a gente tenta negociação direta, que é eu e Ana negociando. Não conseguimos, porque às vezes a gente não tem inteligência emocional, porque nós, às vezes, não temos habilidades negociais de fato, existem ferramentas, técnicas, estruturas, processos dentro da negociação, tá? Como a gente não conhece, a gente tenta, num primeiro momento, essa negociação direta, depois a gente já pula para o judiciário. Por quê? Essas são as formas que a gente conhece. Nós aprendemos dentro da nossa cultura a terceirizar o problema. Quando criança, a gente terceiriza para a mãe, para o pai, para o irmão mais velho, para a tia, para o professor, entende? Depois a gente vai para a vida adulta, e seja no âmbito do trabalho, aí a gente delega isso para o líder, para o coordenador, para o gestor. Não deu certo aqui, a gente vai procurar a presidência. Não deu certo, eu Canal de ética, canal de né? Os canais de denúncia. denúncias. Não deu certo isso, eu pulo direto para o judiciário. Por quê? Porque nós não conhecemos outras formas de resolver o problema. Outra coisa que você trouxe a questão da comunicação, nós não temos uma cultura voltada para o diálogo no Brasil. Nós não aprendemos isso. Começa assim, se a gente pensar nesse olho a olho, até há pouco tempo atrás, isso não era permitido, era sinal de desrespeito. Olhar. Não, a gente ouviu. Quem nunca ouviu aquela história assim? Ah, porque no meu tempo, a minha mãe olhava para mim e eu já sabia o que ela queria dizer. Eu vejo a minha mãe contando uma história assim. Hoje em dia, que as crianças querem saber tudo, pergunta tudo, não sei o que. Na minha época, minha mãe olhava para mim e eu já sabia o que ela queria. Né? Então, é bem isso que você está falando. Se a gente for pensar sobre essa ótica, a gente precisa fazer o quê? Reformular, atualizar a nossa cultura. Hoje a gente fala sobre problema, é comum falar sobre problema, é saudável falar sobre problema. A empresa que já está apta, que já tem designers, desenhos de soluções de conflitos implementados, por exemplo. Olha, conflitos pessoais, sei lá, contrata um psicólogo que vai lá dar um plantão, né? Conflito pessoal é aquele com a gente mesmo, né? Aquele com o nosso propósito, quando a gente não sabe qual é o nosso propósito, por que que eu estou aqui, do que eu preciso, eu não tenho essa clareza dentro de mim. Conflito interpessoal, sou eu com o meu gestor, sou eu com o meu colega, sou eu com, né, eu com outra pessoa. Depois, os organizacionais, que envolve toda a estratégia da negociação, da organização. Então, por exemplo, se a gente pensa num design, olha, conflitos interpessoais, que tem a ver com a comunicação, um é mais assertivo, o outro não, todos esses desalinhamentos a respeito de crenças, de valores, vamos desenhar para mediação. A gente vai ter um mediador aqui, é um conflito que não é de relações continuadas, né? Vamos contratar, vamos olhar para conciliação. Conflitos de contrato com fornecedores, com consumidores, sei lá. Vamos olhar para arbitragem. Só aí, aqueles conflitos robustos, muito mais complexos, que envolvem valores significantes financeiros, aí sim a gente demanda para o juiz. Acontece que aqui na nossa cultura, tudo
pula, né, de uma estratégia muito simples, muito simplista de negociação direta e já vai direto Uhum. para o judiciário. E aí é onde a gente implementa a cultura da mediação dentro das empresas. Vamos dar uma dica aqui para talvez tenha algum líder aqui, e eu vejo isso no ambiente corporativo muito. Um colaborador está tendo lá uma divergência, não tá se dando bem com um outro colaborador. Então, a Ana não está se dando bem com a Maria, e eu acho que a Maria é uma folgada, tudo que eu peço para a Maria não faz, mas eu não falo para Maria, né? Eu fico, Maria é folgada, Maria. Aí, o que a Ana faz? A Ana vai falar pro líder dela. Eu falo pro meu líder, ô, João, eu não aguento mais a Maria. A Maria, não sei o que, o que o líder tem que fazer numa situação dessa? Primeiro, ele precisa ter estratégia de mediação de conflitos, de gestão de conflitos. Uhum. Dentro da gestão de conflitos, foi pensando assim, foi entendendo em toda a minha história de vida, eu trabalhei em vários perfis, tipos de empresa, então conheço os conflitos de cabo a rabo, por que eles emergem, de onde eles partem, quais são os principais fatores que influenciam a escalada daquele conflito. Pensando nisso, tá? Entendendo por que vai a nossa demanda judicial, um bom percentual, tá? Você é ousada em dizer que 80% dos conflitos que vão parar na justiça seriam facilmente resolvidos. Facilmente não, porque não é fácil resolver conflitos, mas possivelmente de resolver numa mesa de negociação, tá? Uhum. Primeiro, esse líder precisa ter habilidades em gestão de conflitos. Foi daí que eu criei um programa de desenvolvimento de líderes mediadores, para levar a mentalidade de um mediador para apoiar a liderança, Uhum. né? Que tem a ver com comunicação não verbal, que tem a ver com técnicas de estruturação de reuniões, que tem a ver com como é que eu posso atuar nessa situação de maneira imparcial e neutra, e esse é um dos maiores desafios. Como é que o líder, quando recebe uma demanda, ele vai atuar com imparcialidade, neutralidade, ou ele vai conseguir demonstrar isso, né? Que ele está olhando para o conflito e não olhando para as pessoas, ele está olhando para o problema. Habilidades para que a gente separe as pessoas dos problemas. As pessoas são uma coisa, os problemas são outras. Né? Então a gente passa. O tanto desse líder gostar mais de um lado que de outro é grande, né? Assim, e talvez nem acontece isso, não tem a ver com preferências, entendeu? Mas pode acontecer de não ter habilidades, de não ter técnica mesmo de gestão de conflitos, e numa comunicação, a interpretação de uma das partes é entender que ele ele tem lado. Ele tem uma predileção aqui. E aí, ao invés desse líder ajudar e apoiar na gestão do conflito, ele vai participar, vai entrar no meio, tá? Então, assim, mas você acha que funciona, inicialmente, esse líder encorajar a Ana, que foi a que veio reclamar para ele, encorajar a Ana a ir conversar com a Maria? Você acha que funciona? Ou ele já deveria entrar de cara? Vamos imaginar que ele sabe fazer isso. Ele entraria ou ele encorajaria a Ana, da Ana ir lá, conversar, expor? O que você acha? O que acontece? Quando a gente pensa no conflito entre uma pessoa e outra, nós não podemos desprezar a questão das emoções, a questão do tempo que esse conflito está sendo movimentado naquela dinâmica. Né? Quando a gente pensa em conflito, todas as pessoas, todos os indivíduos, têm a questão emocional. Tá? E que envolve não somente... Vou falar uma coisa para vocês, que muitos conflitos que acontecem dentro da empresa não necessariamente têm a ver com a empresa. Pode ser que tenha a ver com algum problema dentro de casa. E a gente descobre e percebe muito isso em uma metodologia, tem uma técnica que a gente, enquanto mediador, usa, que chama cálculos, que são as sessões individuais para a gente investigar as situações, tá? Então, assim, quando a gente vai investigar o problema, às vezes não tem nada a ver com aquilo. Só que a empresa é onde as pessoas passam a maior parte do seu tempo. É onde ela acaba descarregando ali, porque ela está a maior parte do tempo ali. E ela não tem para onde direcionar aquilo. Então, assim, encorajar as pessoas a falarem sobre o problema, ok. Acontece que nós precisamos criar um ambiente para isso. Com a parte de ambiente mesmo, de estrutura. Qual é o local? Qual é o local ideal para resolver conflitos? Qual é o tipo de ambiente para resolver conflitos? Qual é a técnica? Porque o que acontece na nossa cultura, a gente ataca muitas pessoas. Você é isso, você é aquilo. Nós julgamos as pessoas, né? E ao invés de falarmos sobre a atitude
que faça com que eu me sinta desconfortável. Não é a pessoa, é a atitude que ela tem no dia a dia. Às vezes tem a ver com a comunicação. E aí, outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é se a pessoa não tem habilidade em se comunicar, ela não tem argumentação para falar. Às vezes, elas, por si só, quem está dentro do problema não consegue enxergar, primeiro, soluções. A gente fica com foco no problema e não na solução. Isso está dentro da nossa mentalidade. E aí, quando eu falo de levar a mentalidade de um mediador, eu tenho uma conta que, para cada um problema, a gente pode achar até 5 soluções. E depois a gente vai ver qual é a ideal. Acontece que aqui na nossa cultura, se te apresenta um problema. Você até faz uma sugestão de uma solução. Quando você sugere uma solução, tradicionalmente, eles apresentam mais 50 problemas em cima daquela solução. Então, eu gosto muito de falar que a gente destrava a nossa mente para sermos solucionadores de problemas. Se isso tiver dentro da nossa mentalidade, que eu estou aqui para solucionar problema o tempo todo. E aí, se eu tenho essa mentalidade, depois eu penso em negociar ao invés de vencer aquela pessoa, se eu saio do meu ego de querer ter razão e penso de uma forma que eu falo assim, a gente sai do ego e vai ao eco. E eu entendo como é que eu posso colaborar para que aquela pessoa consiga, para que ela seja mais realizada e aquela pessoa colaborar comigo também. Faz sentido? Eu queria te fazer uma pergunta. O que tem de diferença de negociar e mediar? Eu gosto muito de falar, a mediação, para mim, é uma negociação facilitada por um terceiro, neutro, imparcial, escolhido pelas partes. Porque quando a gente pensa num processo, num procedimento de mediação, tem a ver com um terceiro, neutro, aceito pelas partes, escolhido pelas partes. Ao passo que a negociação, tradicionalmente, ela é direta. Ela é aqui, no 1 a 1. Tipo, eu e você, só nós duas. Eu e você. Vendedor, comprador, marido e mulher, líder, liderado. Mãe e filho, namorado, namorado, líder, liderado. É essa relação aqui, tá? Não consegui negociar. Preciso de ajuda. Preciso de um assessoramento, eu preciso de ajuda. Aí a gente pensa na mediação. Aí na mediação entra um neutro, imparcial, que não vai decidir. O papel do mediador é facilitar o diálogo para vocês. O mediador é um mero facilitador de diálogo, ele não faz sugestões, tá? Existem metodologias de mediação, mediação reflexiva, mediação circular, mediação avaliativa, tá? E aí depende do perfil do mediador, qual metodologia que ele utiliza, enfim, qual que dá certo. Eu entendo muito que a mediação organizacional, ela é transformativa, porque nem sempre a gente vai chegar num acordo, nem sempre a gente vai chegar numa solução que vai gerar um acordo. Porém, um dos objetivos maiores da mediação é acalmar os ânimos, neutralizar aquela escalada, é facilitar a comunicação, é ajudar que as partes se escutem, né? Conduzir uma reunião. Bom, e o conciliador? O conciliador também é um neutro, né? Que não tem a ver com a dinâmica daquele problema. Deixa eu só entender uma coisa. A conciliação já é um estágio seguinte, é isso? Ela é uma outra forma. É uma outra. Então, existe a negociação, que sou eu e você. Mediação. Existe o mediador, que eu chamo um terceiro neutro, que não vai chegar numa conclusão, ele só vai mediar, e nós duas que vamos ter que chegar na conclusão. E agora você está falando da conciliação. A mediação ela vai facilitar, ele não vai fazer nenhuma interferência direta, tá? Mas ele vai facilitar e conduzir a reunião para que a reunião seja respeitosa, para que vocês juntos cheguem numa solução saudável e que atenda às necessidades de cada uma das pessoas envolvidas. Pode ser entre departamentos, intradepartamentos, empresa com outras empresas, empresa com a área pública, enfim, tem uma infinidade aí onde a mediação pode atuar. Normalmente, aqui no Brasil, a mediação é muito utilizada em relações continuadas. E, às vezes, ela é muito mais vista ou entendida no âmbito familiar. Marido e mulher, por exemplo? Marido e mulher, processo de divórcio, tomada de decisão. Outra coisa, a mediação fora do Brasil ela é utilizada para a gente tomar decisão. O mediador vai fazer esse design junto com as pessoas para decidirem. Eu já atuei, assim, eu não atuo muito, mas às vezes, quando necessário, eu atuo
em processo de divórcio, principalmente se é uma família empresária, né? E aí vai pedir ajuda, porque tem questões de dissolução de sociedade. Na mediação de empresas familiares, eu atuo bastante, mas num processo de divórcio, por exemplo, chega-se à conclusão, não, mas o que eu quero não é separar, eu não quero me divorciar. E aí a outra pessoa, eu também não quero isso. Então, do que a gente precisa? A gente precisa renovar os combinados. Então, a mediação ajuda muito a esclarecer o que a gente realmente quer. Sabe uma coisa que já aconteceu muito comigo? Eu não sei se o pessoal, se alguém que está aqui que é de RH, às vezes o colaborador chega pro RH, puto da vida, e ele quer que a empresa mande ele embora. Eu quero que me mandem embora. Eu não vim aqui porque não sei o que, eu preciso que me mandem embora. Ou porque ele, sei lá, ou porque ele tá de saco cheio, ou porque ele precisa de dinheiro, muito isso. Né? Ele precisa de dinheiro e ele quer que a empresa mande ele embora para ele ficar desempregado, porque ele acha que essa é a solução para ele ter dinheiro, né? Que é o dinheiro da rescisão e pronto, acabou. E você foi falando, né? Principalmente agora, que você deu o exemplo do divórcio, o Lu, já teve várias vezes que eu sentei com a pessoa e conversei e orientei, não sei o quê, e no final das contas a pessoa falou assim: não, eu não quero mais ser mandada embora, não. Tem essa e essa e essa solução, que você me fez entender. Muito obrigada. Tem uma pessoa que eu tô aqui na minha cabeça, depois a vida inteira dele dentro da empresa, toda vez que ele me vê, ele falava assim: nossa, muito obrigado por você não ter me mandado embora aquela vez e ter me feito entender que não era a melhor coisa. Isso é uma mediação? Poderia ser? Não, né? Porque só tem uma pessoa, isso é o quê? Isso, na verdade, é um assessoramento em resolução de conflitos. Um Tá. assessoramento em conflitos. Tá? Porque a mediação tem que ter dois, né? A mediação tem que ter duas ou mais partes, tá? Envolvidas num conflito, um grupo, uma comunidade, e um terceiro neutro, tá? Que vai ajudar nessa comunicação. A conciliação, e ela é muito utilizada, e assim, o que é legal na mediação? Quando a gente aceita participar, estar num procedimento de mediação, nós temos alguns princípios que regem a mediação, que é a oralidade, a imparcialidade, a neutralidade, os acordos de sigilo e confidencialidade, tá? E não vai impactar na reputação, por exemplo, daquela empresa, daquela família empresária, né? Às vezes é um divórcio de um diretor, de um presidente, que precisa... eu vou trazer até um exemplo prático. A Gisele Bündchen, quando se divorciou do marido, foi super rápido, agilidade também, economia, eles contrataram um mediador. Por isso que não foi para as manchetes o conteúdo daquele divórcio, porque existe uma cláusula, um termo de confidencialidade, tanto das partes envolvidas quanto do mediador. Você foi falando, e aí eu fui tentando entender assim, então quem é líder, né, e tá lá no dia a dia, no dilema do dia a dia, de fazer a gestão de 1 milhão de conflitos, né? Algumas coisas que eu considerei aqui da sua fala que são importantes desse líder desenvolver. Empatia, a tal da escutativa, né? Ter uma escuta muito, até para você ler o que está por trás somente da fala. Então, isso que eu estou chamando de escutativa. Uma racionalidade para ele não se deixar envolver pelas emoções, pelo calor da emoção de um lado ou do outro. Vai vendo se eu estou certa, tá? Que eu fui anotando aqui com as minhas palavras. E a imparcialidade. Então, eu anotei empatia, escutativa, racionalidade e imparcialidade. Essas 4 podem ser consideradas? Sim, com certeza. Dentro da mediação, eu só quero trazer algumas observações. Empatia está muito em voga, na moda, empatia. Tá? No entanto, a gente acha que empatia tem a ver com permissividade. Não tem. Empatia também é educacional. Empatia também deixar aquela pessoa crescer, né? Se reeducar. Empatia significa olhar o que está vivo em mim, reconhecer isso e reconhecer o que está vivo no outro. Empatia é não julgar aquilo que o outro fala que precisa. Ai, fala feito, nossa, que mimimi. Não, se aquela pessoa está falando que ela se sente desrespeitada, ela está falando que se sente desrespeitada. Não necessariamente que você a desrespeitou, tá? Então, empatia, eu acho muito importante nós entendermos o que é vivo em mim e o que é vivo no outro. Isso é empatia, tá? Escuta... Não é fácil, hein? Não. É difícil pra caramba. É difícil, porque a gente quer que as pessoas sejam cópias perfeitas de nós mesmos. Quer que a pessoa resolva o problema como a gente. O que a gente despreza é como aquela pessoa aprendeu a resolver problemas, quais são as experiências, qual é o perfil, qual é o estado emocional. Tem muita coisa que envolve a questão do conflito que a gente enxerga, aquele que a gente vê. Tem as questões subjetivas. Dentro da mediação,
Mediação não tem nada a ver com abraçar a árvore, não tem nada a ver em ser bonzinho. Para mim, mediação é super estratégico, tá? Mediação é coisa para gente inteligente. Porque o conflito e a violência dentro do conflito, o conflito escalado, ele custa caro para todo mundo. Principalmente para o Brasil, porque nós temos bilhões empacados esperando decisões e a gente não para de demandar briga de vizinho, vai parar na justiça, vai parar na justiça o cachorro que latiu mais alto, vai parar na justiça. Então, outra coisa que eu gosto da mediação é que eu cheguei à conclusão que todos participam e têm responsabilidade dentro do conflito, ou por ação ou por omissão. Ai, olha que lindo. Repete, que isso é maravilhoso. Isso, para mim, foi um grande aprendizado. Ou por ação ou por omissão. As motivações são outras coisas. A gente precisa aprender a dar nome certo para as coisas. O que me motiva a ficar, ok, faz sentido, tá? Mas eu aceito ficar. Então, eu participo desse conflito. Eu não estou satisfeito com a empresa, aí eu fico falando mal da empresa, eu fico provocando situações improdutivas, eu fico generalizando as coisas, entende? Porque eu quero ser mandada embora. Não. A mediação, para mim, ela é uma emancipação social. Eu aprendo a correr e assumir o risco daquela relação. Se eu quero ser mandada embora, eu vou lá e peço para ser mandada embora. Ela trabalha com autorresponsabilidade, autoconfiança, autonomia das decisões. Porque quando eu fico jogando para o outro, eu estou jogando para o outro a decisão da minha vida. E a mediação traz autonomia. Então, por exemplo, no caso que eu me dei aqui de exemplo, né, que eu fico reclamando que o outro não me ajuda e eu tô sobrecarregada e eu tô isso. Então, ou seja, eu tô jogando no outro uma coisa que está impactando diretamente em mim. E aí, eu não tenho estratégias de comunicar. Olha, eu adoraria te ajudar. Eu quero te ajudar. Mas qual é o seu nível de prioridade? Você precisa desse projeto para hoje? Porque eu estou finalizando o meu, eu estou entregando o meu. Tem a ver com a assertividade nos relacionamentos. E a assertividade é o pulo do gato das parcerias, dos relacionamentos. Tudo que deságua na justiça, por exemplo, um casamento não termina por falta de amor. Termina por sobrecarga, termina pelos hábitos, termina por muitas coisas. Ao contrário do que a maioria pensa, não é necessariamente porque acabou o amor. No relacionamento também de trabalho. A parceria e os projetos, eles são muito romantizados aqui no Brasil. Vai, vamos! E aí a gente faz aquele acordo legalista, tudo pautado na lei, mas a gente não fala dos compromissos, das atitudes, dos comportamentos dentro daquela relação. E nesse sentido, tem aquelas pessoas, eu vejo muito também aquelas pessoas que elas repetem o mesmo padrão de comportamento e a mesma insatisfação, por exemplo, em todas as empresas que ela passa. Então, se você sentar com ela na mesa do bar, ela vai te contar as últimas 5 empresas que ela passou, que ela ficou 1 ano em cada uma, e ela saiu de todas praticamente pelo mesmo motivo. E o motivo é assim, porque eu não era reconhecido, porque ninguém me dava o valor, porque eu não sei o quê, porque não. E aí eu entro nessa frase que você falou, tá. E será que quanto que você participou disso por ação ou por omissão? E você está repetindo um ciclo. Deixa eu contar uma coisa, diante disso que você está falando. Tá bem clichê falar em autoconhecimento, tá? Mas essa pessoa vai pulando, e por isso que eu acredito na mediação. Eu fui parar no mestrado não porque eu sou acadêmica, tá? Porque eu entendo que a mediação de conflitos, ela é uma reeducação. O mediador, nós precisamos investir muito em autoconhecimento. Muito em autoconhecimento. E aí a gente começa a ter mais clareza de onde eu quero estar, do que eu gosto de fazer. Qual é a forma que eu me sinto reconhecido? É com atitudes? É ganhando um presente? É tendo um feedback? São palavras positivas? Como é a forma de reconhecimento? Para cada um é uma. Tem a ver com as 5 linguagens de amor, né? É com um abraço, eu me sinto reconhecido. É com 10 minutos de atenção para mim. Qual é a forma? Acontece que, muito provavelmente, esse perfil que vai pulando de galho em galho, ele ainda tem que superar os conflitos pessoais. Internos. E aqui no Brasil também, assim, eu vou ousar entrar, porque quando a gente pensa em gestão de conflitos organizacionais, a gente precisa ter um pouquinho de conhecimento também na área de gestão de pessoas, não só nas técnicas e ferramentas. Eu tenho, né, antes de vir para a área do direito,
Eu venho da área administrativa. Eu fiz ADM, trabalhei na parte de ADM, apoiando o RH, direto com o RH, há muito tempo da minha vida, em todo nível de empresa. Acontece aqui que a gente vai aceitando qualquer coisa, tá? E depois a gente aceita tudo, na hora da entrevista é tudo. O RH também faz uma entrevista muito pautada ao conhecimento técnico, com pouca escuta sobre as histórias que aquela pessoa conta, muito focado no que está escrito ali. Tem Excel, tem Word, tem Office, tem um monte de coisa, né? Então a gente entra pela hard skills e sai pela soft, Uhum. sai pelos comportamentos, sai pela forma que eu me comunico, sai pela forma que eu enfrento problemas, sai pela forma, pelos comportamentos, pelos hábitos que eu trago e que não são legais. Entende? Então a gente também precisa olhar para isso. E aí a pessoa, a hora que entra dentro da empresa, logo ela não consegue se adaptar, porque ela já mudou de ideia em relação àquilo. E são respostas imediatistas, né, que a gente precisa dar para o problema. Eu não estou julgando, não é um julgamento. Fora, a gente precisa ao máximo suspender o julgamento. Mas hoje, por exemplo, se a gente for pensar nisso, a gente precisa olhar para a questão individual, para os conflitos pessoais também. Então, cada vez mais fica claro para mim que não dá para o líder pegar a equipe dele, colocar todo mundo num saco, como se fosse todo mundo igual, e querer tratar todo mundo igual, esquecendo das histórias, esquecendo da vida, né, que a pessoa tem, esquecendo da família que a pessoa vem, esquecendo de quem a pessoa é. Eu acho que talvez dentro das empresas, a gente fala, nossa, mas em 2023 ainda tem líder que é assim, muito líder que acha que é assim, tipo, não, eu não preciso saber quem é meu funcionário, eu não preciso saber da dor dele, porque é o que você falou. Às vezes ele tá reclamando que a Ana não ajuda ele, porque na verdade ele tá lá na casa dele, ele tá sobrecarregado, que lá ninguém ajuda, lá ele é sozinho, ou ele tá com um problema muito grande com o filho, alguma coisa que. A hora que chega aqui, uma coisa que a Ana não ajuda é a gota d'água que faltava para ele explodir com a Ana. Hoje, o que a gente vem olhando, nós temos algumas mudanças sociais, como, por exemplo, ESG, o próprio compliance, né? O compliance traz a questão da educação. Hoje, uma boa parte do meu trabalho é implementando educação corporativa, atualizando a liderança. O meu mestrado ele é voltado em resoluções de conflitos e mediação organizacional. Então, é desenvolvendo líderes na condução de reunião, desenvolvendo líderes com a sua oratória, desenvolvendo líderes com comunicação assertiva, não violenta, desenvolvendo, entende? É atualizar essa questão da liderança, desenvolvendo líderes para atuar com respostas a essas diferenças. Quais são os combinados que a gente precisa fazer? Desenvolvendo líderes, para fazer valer, para ter estratégia, para valer aquilo que é tão lindo dentro do manual de política interna, dentro do código de conduta, dentro do entende? Que é bonito, desenhado, agora tem tudo a questão do visual lá, tudo, entende? Mas aquilo tem que fazer valer. E está na mão do líder. O líder é o guardião dessas políticas internas. E nós negociamos com adultos. Adultos não gostam de ser mandados. Tá? Nós temos resistência a isso, porque a gente vem de um processo de escravidão que não acabou, que a gente acha que acabou, mas estão aparecendo aí, né? Várias situações. Então, nós vamos negociando. E à medida que as pessoas declaram aquilo que elas estão insatisfeitas, ao invés do líder negligenciar aquilo, o líder vai ser um grande mediador dentro das organizações. Porque ele vai negociar as necessidades das pessoas com a empresa. Ele está ali no meio. Por isso que é um programa de liderança mediadora. E se a gente for Luciane, quais são os fatores, os principais fatores que geram conflitos? Mudança, tá? Mudanças rápidas, bruscas, até as mudanças que não são rápidas. Elas, aqui tudo vai mudar. Vai mudar, mas o quê? Como? Quando? Qual é a especificidade da mudança? O que é? Me apresenta o plano de mudança. Qual é o período para essa mudança? Quando vê, tudo mudou. Entrou um gestor novo, entrou um CEO novo, mudou tudo e isso não é comunicado. Conflitos entre departamentos, tá? Porque cada um está olhando para a sua necessidade. O mediador também conduz reuniões, às vezes não vai para mediar conflito. Às vezes contrata-se empresas mais estruturadas, contrata um mediador para ser condutor de reunião. Porque existe técnica de reunião, de resolução de problemas, de tomada de decisão, de comunicados importantes. Para cada um é uma estrutura de... E eu mesma, enquanto mediadora, eu não sabia. No mestrado que eu tomei conhecimento. Imagina só, eu invisto e estudo muito.
E aí, então, assim, entende? São novas formas. Pressão, às vezes, irreal por resultados, má distribuição de recursos, gargalos na comunicação corporativa, contradição entre valores institucionais e atitudes. Escrito uma coisa, incongruência mesmo entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Entende? Estresse, que mais? E aí as consequências. Nossa, eu estava lendo até um livro novo que fala do custo de uma comunicação ruim dentro das organizações. E aí a gente tem queda, baixo engajamento, turnover, baixa produtividade, perda de talentos, prejuízos financeiros causados pela baixa produtividade, absenteísmo. Nós temos um monte de problemas aí. E aí, os conflitos, a gente precisa dar espaço para eles, planejar, né, essa dinâmica de resolução de conflitos, como é que vai ser desenvolvido e como vai ser a forma de monitoramento. Porque também você vai lá e resolve, e se está ligado a comportamentos, a cultura, ele vai voltar. Você muda a pessoa, o conflito é o mesmo. Tá? E aí o líder hoje precisa ter estratégias de gestão de conflitos. Entender como é que eu faço isso na prática, né? E aí também tem um monte de dicas, aí eu estou olhando aqui já para o tempo. Eu, como mediadora, que a gente tem que conduzir reunião e tem que ser. Eu já estou olhando para o tempo, porque é tanta coisa para falar, né? Falando sobre mediação, tudo que eu tenho aprendido com a mediação, tudo que vem. E é útil, né? Porque às vezes você fica falando de algumas coisas, mas você não consegue ver isso acontecendo na prática, no seu dia a dia. Mas isso é algo que é do dia a dia de todo mundo. Não tem jeito de você falar assim, né? Porque vamos imaginar, se eu trago uma pessoa aqui para falar de recrutamento e seleção, só é útil para quem faz recrutamento e seleção. Mas gestão de conflito, saber lidar com conflito, mediar um conflito, é universal. É universal. E cada dia que passa, por exemplo, isso vem crescendo. A gente eu tenho visto, eu não sei se é porque eu estou com um olhar de mediação, mas eu vejo briga em fila de supermercado. Fila, briga. Já presenciei cada coisa. Antes de ter estratégia de mediação, eu entrava na treta, era briga de marido e mulher, quase que acontecia alguma coisa. E ao invés de neutralizar, se a gente não tem estratégia, a gente faz aquele conflito aumentar, né? Quantas vezes a amiga não liga pra gente e fala, ai, amiga, eu tô com um problema assim, assim, assado, você me ajuda? E ao invés da gente ajudar, óbvio que a gente quer ajudar, mas a gente pode, muitas vezes a gente pode estar piorando a situação, né? E a gente precisa entender como é que a gente vai participar dessa gestão de conflitos. Essa amiga tá precisando do quê? O que eu já vi muito, isso já aconteceu comigo, a amiga vir falar, mas ela só quer falar, ela não quer um julgamento, ela não quer uma opinião, ela não quer saber o que você acha. E às vezes a gente fala, amiga, mas também, né, você fez assim, você devia fazer assim. Na ótica da CNV, da comunicação não violenta, isso é violento. Amiga, o que você espera de mim? Como é que eu te ajudo nesse momento? Ah, eu quero só que você me escuta. E tem estratégia e ferramenta de escuta ativa. Entende? Então a gente precisa melhorar essas habilidades, tá? E se eu tiver que, né, para caminhar, para encerrar, para dar algumas dicas, primeira coisa, eu preciso entender os fatos, é buscar entendimento, é investigar os fatos, não para julgar, é entender mesmo. O que está acontecendo aqui? Por que isso chegou até aqui? Mas não é um porquê de crítica, um porquê, é um porquê que aí entra a empatia, entra a comunicação verbal, não verbal, né? É empatia, para entender. Deixa eu entender da onde começou isso, porque às vezes a gente precisa voltar um pouquinho. Acho que tem que perguntar muito, não tem? Acho que a gente tem que fazer exercício de muita pergunta. É totalmente investigativo. Investigativo. Mediação de conflitos é você exercitar os 5 porquês. E é difícil, não é tão fácil. A prática é difícil. Foi, acho que assim, para mim, logo eu fiz a formação em 2016, a cada 2 anos nós somos obrigados a fazer um curso de aperfeiçoamento em mediação de conflitos. É que eu não espero 2 anos, né? Eu já vou de ano em ano, já fiz curso de futurismo com foco em futuro do trabalho, atualizei com coach, e aí o profissional do futuro é aquele que se atualiza constantemente, tá? O profissional do futuro é aquele que sabe resolver problemas complexos. Para resolver problemas complexos, eu preciso ter várias inteligências sociais no trabalho. Que o resto a máquina vai fazer, né? Porque a mediação é exato.
A mediação ela é multidisciplinar, ela reúne ciências comportamentais, ciências humanas, da administração de empresas, sociológica, da sociologia, da filosofia, entende? Aí eu preciso ter várias inteligências para me adaptar àquela situação. Entender o ponto de vista de cada um, aquele colega lá, né, que você citou lá atrás, eu preciso ir conversar com aquela pessoa, mas para entender, não só querer colocar o meu ponto de vista, mas eu preciso entender o dela sem julgamento. Pulo do gato para resolver problema é focar nas necessidades. Só que muitas vezes nem as pessoas sabem do que elas precisam. Do que ela precisa? Ah, de reconhecimento. Tá, mas qual é a sua forma de reconhecimento? Não sei. Nunca nem parei para pensar nisso. Né? Desenvolver novos designers de solução de conflitos. E aí, no sentido, focar na área educacional, implementando no desenvolvimento de liderança, implementando na educação corporativa, implementando na universidade corporativa, novos aprendizados. A gente tinha que aprender essas coisas, né, desde o ensino fundamental, né? Mas a gente não aprende. Então, eu estou para contar para vocês que eu estou tendo a grata, eu estou muito feliz, porque uma das disciplinas dentro do mestrado é mediação escolar. Tem mediação comunitária, tem mediação escolar, tem mediação ambiental, tem mediação sanitária na área da saúde. No Covid, a gente viu isso muito de perto. Tem mediação empresarial, tem mediação familiar. Hoje isso está acontecendo. E isso pode estar implicado em todos os contratos. Qual é a forma que a gente vai resolver conflitos? Vamos colocar uma cláusula compromissória em mediação de conflitos aqui? Quais tipos de conflitos podem vir para a mediação? É entender um pouco mais essa dinâmica. Então, é muito amplo isso. É muito amplo a questão da mediação. Hoje vem ganhando força. E aí, hoje, eu já venho não só me especializando nessa área, mas entendendo que a mediação precisa estar dentro das escolas. Eu já estou desenvolvendo um projeto com foco agora em professores mediadores. Eu não sei se a minha irmã está aqui, eu tinha falado para ela vir para essa live. A minha irmã é de escola e você não tem noção quanto que ela sofre com mediação de conflito na escola. Mas se ela não está aqui, eu vou falar para ela te seguir depois. Então, assim, é trazer. Se a gente quer que uma cultura mude, a gente participa dessa mudança. O convite é que cada um tenha um pouquinho de mediação de conflitos, de perfil, ela está aqui, ó, Paula. Ela tá aí, ó. Paula, já entra em contato com a Lu, já marca um café com ela para ela te ajudar, porque essa aqui sofre, viu, Lu? Eu imagino. E assim, são novas estratégias, né? Então, o meu convite é que cada um seja agente de mudança, né? É meio que aquela história do pé de tâmara. Eu não sei qual é do pé de tâmara. A gente planta hoje para colher daqui 100 anos. Então, a gente vai ter uma nova sociedade aí para que os nossos filhos, os nossos netos estejam numa sociedade muito mais pacífica, muito mais voltada ao diálogo, a uma cultura de paz de verdade. Isso não é romântico, viu, gente? Isso não é romântico, isso é inteligente. O conflito custa caro. Imagina o conflito armado, que é o que está acontecendo entre a Rússia e Ucrânia. E a Ucrânia. Imagina ter que refazer toda essa destruição para calcular. Só que o conflito, Lu, é caro para a própria pessoa que não resolve ele. Porque a pessoa que não resolve, muitas vezes ela adoece, né? Ela não produz da forma que ela deveria produzir, ela leva isso para outros relacionamentos. Né? Então, se ela adoece, ela tem que gastar com dinheiro, com médico, com a terapia, com o remédio da gastrite. Então, é caro. Porque às vezes a gente pensa assim, é caro só para a organização. Não, é caro para você, enquanto ser humano envolvido nesse conflito. Para todos que participam. O desdobramento, por exemplo, se a gente for pensar no âmbito jurídico, uma decisão hoje tem demorado tanto, porque a gente demanda tanto e tudo e qualquer coisa, sem nenhum tipo de filtro, e essa responsabilidade é de cada indivíduo, é dos advogados, entende? É de todos que participam, porque a gente fala, a decisão demora, mas a gente manda tudo e qualquer coisa sem nenhum tipo de filtro, tá? E aí uma demanda hoje, ela está demorando 5 anos, 10 anos. Quando acontece e chega a sentença, nem a parte que ganhou está satisfeita, porque o time já passou, porque aquilo já nem faz sentido. Quero te agradecer, a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo. É o que a gente estava comentando, se deixar eu ver, eu fico aqui, mas né, já está tarde, mais de 9 horas da noite, as pessoas querem descansar também. Você quer descansar, porque a gente sabe que o dia é corrido. Mas, assim, para mim foi riquíssimo, eu aprendi muito. E eu quero que a gente
tenha outros momentos. Fala para o pessoal onde que o pessoal te encontra. Bom, o pessoal pode me encontrar no Instagram, tá? Que é Luciene Melo Race com 2 S's, tá? Ali é só me mandar uma mensagem, né? A gente troca telefone, acho que tem meu contato também, tem e-mail, tem telefone, tudo no perfil. Manda uma Uhum, mensagem para quem, né, se interessou, quer se aprofundar, eu estou super disponível. Deu para notar que eu adoro falar sobre isso. uhum. Eu agradeço imensamente, Ana, o convite, a confiança, né? Agradeço a cada um que esteve aqui com a gente e espero que eu tenha conseguido minimamente atender a expectativa do pessoal que ficou aqui. Para mim, você fez várias cutucadas que eu já vou repensar um monte de coisa. Deixa eu falar com o pessoal, a live fica salva no meu canal do YouTube, então, que é o Ana do RH. Então, se você conhece alguém que não pôde estar aqui, não conseguiu, mas você fala, nossa, eu conheço tal pessoa que é muito importante que ela veja essa live, fala para a pessoa, ó, assiste a live, tá lá no canal do YouTube, fica salva lá. E eu quero falar pro pessoal também que semana que vem, na terça, quarta e quinta, 14, 15, 16, eu vou fazer uma masterclass online, gratuita. Eu vou falar sobre carreira, sobre desenvolvimento profissional, sobre competências no mercado de trabalho. Então, contem para as pessoas e venham participar também da masterclass na semana que vem. Gratidão enorme. Estamos juntos, precisando de mim, estou à sua disposição e a gente ainda vai se ver muito aí. Com certeza. Até breve para Até todos. breve. Obrigada, Ana. Beijo, boa noite. Bom descanso.